trem. Alô, olá, tudo bem? Como vai você? Seja bem-vindo, querido patriota, meu amado irmão, amada irmã. Deus abençoe você, está tudo bem? Nós estamos aqui todos muito inspirados hoje e eu quero mandar um abraço especial para cada patriota que anda por esse mundão de meu Deus. Não importa se você está na América, na Europa, na Eurásia, na Ásia, no Oriente, não interessa onde você está. Deus abençoe você, meu querido brasileiro, brasileira, que já estava programada, mas aí você vê o caráter dos pais maravilhoso, né? Um caráter cristão, né? Um caráter de pessoas honestas, benignas, bondosas, caridosas, né? Extremamente honestas. Quando esses guris estavam executando esse cachorro bonzinho, queridinho, que não mordia ninguém, era todo bonzinho, né? O porteiro desse condomínio filmou eles fazendo isso e postou num grupo de WhatsApp. O pai e o tio de um desses meninos foram armados até esse porteiro e ameaçaram ele, disseram que não sabia com quem ele estava mexendo, eles são muito ricos, dizem, não sei também se é, né? Também não sei se é. E a... como é que chama a mulher que cuida do prédio, do condomínio? Síndica afastou ele, deu férias para ele, para tirar ele do ar e sair, tal e coisa e tal, né? E eles não contentes em matar esse cachorrinho que morreu depois, ele teve que ser sacrificado no hospital veterinário onde ele foi levado, porque ele foi encontrado no outro dia de manhã ainda com vida, agonizando, foi levado. Infelizmente a veterinária precisou sacrificar esse cachorrinho, né? Descobriu-se também que eles tinham cortado a garganta de um outro, porque eles eram três, um fiapo de manga e um caramelo, né? E o fiapo de manga, eles cortaram a sua garganta, tentando matar ele, mas o cachorro conseguiu fugir mesmo com a sua garganta cortada. Queridos ele, né? Crianças queridas, benquistas, que os pais estão tentando defender, né? Que a primeira juíza que recebeu declarou-se impossibilitada de julgar, passou por uma segunda juíza que já não autorizou a quebra de sigilo telemático, porque o delegado queria provar que eles tinham planejado fazer isso, mas a juíza não deixou, né? Porque é gente muito importante da cidade, talvez ou não, a gente não sabe, ou quem sabe a juíza não quis expor as crianças de 15 e 16 anos, né? Talvez tenha sido isso, né? A gente não sabe por que a juíza não permitiu que fossem quebrados aí os sigilos das mensagens desses guris, né? A gente não sabe. E aí talvez ele seja parente do Adélio, né? E aí não possa, sejam intocáveis, vamos dizer assim, né? E um terceiro cachorro que eles têm, um caramelo, que eles tentaram matar afogado, que fugiu e que foi adotado pelo delegado, né? O caramelo foi adotado, infelizmente o Orelha, que é esse cãozinho que tá aí, não resistiu à barbárie, né? Barbárie desses monstros, né? Monstros, né? Pessoas odiosas, desgraçadas, porque não tem a graça de Deus, né? Num camarada que faz um negócio desse. E aí fala que um barbado desse, que já tem pelo no saco, já tem barba na cara, com 15 anos, 16 anos, né? É uma criança. E muitos aqui que talvez estejam na nossa live hoje e vão participar, nunca tenham pensado nisso. O maior drama que existe no nosso país hoje chama-se maioridade aos 18 anos. Revista Oeste, vambora! Laudo da Polícia Federal pode abrir caminho para a prisão domiciliar de Bolsonaro. Teixeira, contrato com Master apressou o pedido de demissão de Lewandowski da Justiça. Política, CNN Brasil, o governo diz que não sabia de contrato de Lewandowski com Master. Isso é mentira, quem indicou ele foi o Jacques Wagner. Como não sabia? Space e Liberdade. Tá rolando um boato aí que diz que o ministro Lewandowski, ex-ministro, agora ele não é ministro mais, né? Que o Lewandowski ficou puto quando soube que ele ganhou só 5 milhões, irmão.
E teve gente que ganhou. Diz que 5 milhões é troco de bala que deram pra ele. Ele ficou se sentindo como um office boy, irmão. E ele ficou puto que ele tava ganhou só 5 milhões. Tá uma conversa feia em Brasília. E vou dizer mais pra você aqui. Você não se assuste. Eu vou falar! Ah, irmão, tem uns amigos meus que dá até dor de barriga quando eu falo assim. Eu vou falar! Que dá até dor de barriga nos caras. Mas aqui o nosso esquema é o seguinte. Contou pra mim, eu conto, irmão. Que o ministro Lewandowski, atenção, UOL, Diário 360, vocês que me escutam todo dia, vou dar outra ponta pra vocês. Que o Lewandowski andou ligando pra alguns senadores, dizendo que está disposto a ser o primeiro a ser entrevistado pela CPI do Banco Master. O primeiro que ele quer ser convocado. Mas ele quer fazer um acordo de delação premiada. Porque vão meter o filho dele na cadeia, irmão. É isso aí mesmo. Vão meter o filho do Lewandowski na cadeia, porque ele era o advogado envolvido lá na Faria Lima, na Operação Carbono, e tá enfiado até o pescoço no negócio do Master. E parece que, irmão, que ele vai pra cadeia. Parece que. E o Lewandowski estaria revoltadíssimo com essa situação. Revoltado porque ele ganhou só 5 milhões e todo mundo ganhou um monte, né? Nessa história do Banco Master. E ele só levou 5 e ele que segurou a bucha. E ele estaria ligando para senadores. Escute o que eu tô te falando. Isso é um furo de reportagem que eu tô dando pra você. Tá? E ele estaria disposto a fazer uma delação premiada. E dizem que tem gente com caganeira por causa dessa conversa aí. Tá? Com caganeira. Ele disse que quer entregar todo mundo. Certo, irmão? Isso aqui, daqui uns dias você vai saber disso aqui, porque vai aparecer no jornal. Os caras do Metrópolis vai correr atrás disso aqui. Que os senadores já vão começar a vazar aí. Entendeu? Já vai vazar isso aí, irmão. Que ele andou ligando pros senadores, porque ele tá puto, que ele foi enganado, né? Que ele foi rifado, porque entregaram ele, porque esse negócio era sigiloso e alguém entregou ele, que o contrato era secreto. Como é que saiu na imprensa? Saiu na imprensa porque alguém entregou, não é? Ele tinha um contrato de prestação de serviço com o Banco Master, né? Ele foi indicado e de repente alguém veio e deu com a língua nos dentes e entregou ele. Que ele tinha um contrato, ninguém sabia, era sigiloso. Pode subir outro. Como é que todo mundo sabe? Sabe por que todo mundo sabe? Porque alguém entregou ele, irmão. Eles estão fritando o Lewandowski. Eu falei pra você que ia começar a autofagia, não falei? Eu não falei pra você que ia começar a autofagia, eles iam começar a se matar uns aos outros? Esse aqui é aquela história né? Pirão é pouco, primeiro meu. Entendeu, irmão? E aí o Lewandowski já ameaçou. Eu tô te dando aqui uma conversa que já tá rolando em Brasília. Essa conversa nos bastidores, nos corredores do Senado tá rolando essa conversa. Que ele ligou ontem. Eu acho, também não sei se foi ontem, se não foi, mas acho que foi. Né? Ou no sábado ou no domingo para alguns senadores que são seus amigos. E falou o seguinte: os caras estão querendo meter meu filho na cadeia. E vão, ele já sabe que vai preso. Aí o cara também, né, irmão? Tá enfiado nesse troço até o pescoço. E vão. Dá uma olhada, ó. Familiares de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes entram na mira da CPI do crime organizado, irmão. Eu tô falando pra você aqui as coisas que vai começar a aparecer tudo, irmão. Não vai ficar nada escondido, nada. Não adianta os caras berrar e falar: porque eu vou te processar, porque, irmão, daqui uma semana vai estar no jornal isso aí. Eu tô só antecipando algumas coisas pra vocês aqui. Só tô antecipando pra vocês aqui algumas coisas. Você acha, irmão, que a Polícia Federal não vai pegar todo mundo? Você acha isso? Eu tô falando que vai. Eu tô falando que vai pegar. Já pegou, irmão. Só estão esperando a hora certa aí. Você vai ver só.
A hora que começar... Eu vou dizer uma coisa assim, eu escutei uma expressão... que diz assim, ó, que tem que eles tiraram... Eles estão mostrando só a capa do filé mignon. Que eles tiraram a capa do filé. E eles estão dando pra imprensa aqui só a capa do filé. Mas que o filé mignon tá guardadinho. Tá guardadinho, irmão. Pros caras não dar uma volta lá em cima e anular todo o negócio. Tá guardadinho. Deixa abrir a CPI, irmão. Vocês vão ver com quantos pau vai se fazer uma canoa. Deixa abrir a CPI, irmão. Vocês vão ver com quantos pau se faz uma canoa. Os filhos, sobrinhos de tanta gente aí, nomes importantes, que receberam somas vultuosas em suas contas. E a hora que começar a mostrar da onde veio o dinheiro, irmão, né? Não, mas meu... aqui, você, ó. Irmão. Não vem não, irmão. Não vem que não tem, irmão. Os caras já tentou comprar nós, já tentou matar nós 2 vezes. Não adianta, irmão. Nós não vamos desistir, irmão. Nós não vamos parar. Não, nós não vamos parar, irmão. Nós somos a boca desse grande corpo chamado justiça no país. Nós vamos continuar aqui falando e dando todo mundo, irmão. Dando todo mundo, entregando todo mundo. Nós vamos fazer isso. E estamos fazendo. Né? E é isso aí, irmão. Não gostou, vai para outro lugar também, né? Não fica aqui enchendo nosso saco. Gazeta do Povo. Ministro Moraes, né? Derruba gratificações impostas pelo Tribunal Superior do Trabalho aos Correios. Ele suspendeu o Vale Peru, férias turbinadas e adicional de 200% nos Correios. 200% era para hora extra. Agora olha esse aqui, Jornal da Cidade. Governo entra com um recurso no STF e o ministro Moraes aceitou. Por quê? Porque todos esses benefícios que os trabalhadores do Correio conseguiram, eles conseguiram por pressão de greve política. E como a empresa é uma empresa política, os caras deram tudo para eles. Tudo. E agora o governo foi lá e tirou tudo. Diário 360, na Bahia do PT, o crime manda mais que o Estado. Facções cortam internet e impõem serviço clandestino. Gazeta Potiguar. Eu não falei pra você que eles iam começar a pegar o dinheiro da galera em casa? Eu não avisei você? Já começou, olha aí, ó. Em 35 mandados cumpridos pela Polícia Federal, foi encontrado dinheiro vivo. Muito dinheiro encontrado com pessoas ligadas ao prefeito Alisson Bezerra, caixas de dinheiro vivo. Em alguns estados, a Polícia Federal já começou a varrer. E eu vou dizer para você, nós estamos na fase de começar a pegar dinheiro vivo agora. A Polícia Federal vai começar a bater em portas e encontrar muito, muito dinheiro, irmão. É isso aí. E eles estão dizendo que o Nicolás Maduro está traindo todo mundo. Que nos seus depoimentos ele já entregou Gustavo Petro, Lula da Silva, Gabriel Boric, Cláudia Sheinbaum, Evo Morales e Pedro Sanches. Tremem com as declarações do ex-narco-ditador. Diz essa página aí que os caras estão contando aí. Quero lembrar você que todas as cartas e todos os ventos são de ficção. Gostaria de lembrar você. De ficção. E que eles não têm nada a ver com pessoas, entidades ou instituições de verdade. Isso aqui é só ficção, só história da carochinha. Qualquer coincidência é coisa da tua cabeça. Vento 1. Vento solteiro. Sapo, apavorado, perde o controle do caso do balde blaster. Recorre para os segundos altos galhos. Macacos dedicados de Pelicano e Macaco X. Um corporativismo tardio e manchado por evidências do envolvimento direto do macaco negro e do macaco amigo. No esquema de corrupção sistêmica, que a qualquer momento, cedo ou tarde, chegará ao próprio sapo. Os macacos dos segundos galhos acreditam que o sapo
dos Altos Galhos está se antecipando e tenta sinalizar uma reunião de uma entidade que está rachada, onde os primeiros Altos Galhos se autoblinda e diversas vezes ignorou os macacos brancos dos segundos galhos, chamando para si uma dentadura que hoje em dia começa a cair por terra. É exatamente isso que está acontecendo e traz à luz o sapo. O mesmo do caso dos donos da bola. Segundo circula nos bastidores dos Altos Galhos, foi Carmen Miranda que recorreu ao larápio, que praticamente juntos queimaram o macaco amigo, a fim de salvar o próprio larápio e o seu reinado. Embora o macaco negro comece a se voltar contra o pelicano, que, mesmo em um curso, o sufoca, correndo o risco de ser massageado para uma cortina de fumaça que agora não tem mais efeito nenhum. Vento 2, grande peixe. O primeiro escândalo da semana chegou, mais uma vez provando que nós estamos sempre antecipando tudo. E a regra continua. O polaco recebeu 5 milhos grandões com aval e indicação do judeu. Mas é mentira, pois quem indicou foi o larápio, que no passado teve várias reuniões fora da agenda com o dono do Balde Blaster, cujo escândalo começa a aparecer às portas do Partido dos Ratos. Mas o sistema foi obrigado a recorrer ao larápio, pois não pode admitir agora que está fritando um dos seus. Segundo circula na Rádio Corval, os corvos pretendem soltar mais 2 bombas, cujo plano é obrigar os Altos Galhos a mandar o caso do Balde Blaster para as árvores menores. E alguns macacos esperam por esse momento, esfregando as mãos. Segundo algumas regionais que hoje estão em voos, as folhas secas colhidas contra o polaco vão além dos 5 milhos grandões, pois o valor foi ventilado pelos defensores do dono do Balde Blaster aos faladores profissionais, que, através de outros faladores, massageiam os Altos Galhos com tantos ventos, que não sabem por onde atuar. Um grupo de samaritanos deve se reunir com Carmen Miranda ainda hoje e pedir o afastamento imediato do macaco amigo do caso. Ou vão expor ainda mais os Altos Galhos. Carmen Miranda prometeu ação imediata e deve soltar as mãos dos macacos envolvidos. Corvo-chefe, acreditem, prometeu soltar algo ainda hoje também. Agora, ninguém sabe o que é, mas as especulações na Rádio Corval não param. E talvez, antes de um pronunciamento dos faladores profissionais, o Corval se manifeste, soltando folhas secas do que já encontrou. Subvento, grande peixe. Encontrei um corvo da terra da praia, grasnou para mim que o polaco no sábado soube que o macaco amigo iria meter no curso o polaquinho. Isso levantou uma lebre. Quando esse vento soprou nos ratos organizados, eles gritaram para o macaco negro que chamou o sapo, que falou com o gambá. Eles achavam que por este motivo o polaco, para defender o polaquinho, iria dar todo mundo, então deram a cabeça dele. Só que como no meio do caminho as coisas mudaram e todos se acertaram, descobriu-se que não era bem assim, porém o polaco já tinha soltado para os faladores profissionais a reunião do gambá com o gerente antiga, que quem soltou foi o polaco. O polaco não sabia que uma semana antes eles iriam fritar o macaco amigo. Quando o polaco saiu, o sistema não tinha a intenção de queimar o polaco. Agora, o polaco falou para este corvo que ele já sabe que o polaquinho vai para o curso, pois a operação na Rua dos Farias o deixa com a bunda totalmente de fora. O polaco, vendo surpreso a bomba de ontem, já entrou em contato com gravatas da Casa Pequena, se oferecendo para ser a primeira a cantar lá,
quando abrirem os buscadores do Balde Blaster. Segundo este corvo, o polaco, quando recebeu 5 milhos grandões, achava que o balde era bom, mas quando soube quantos milhos os outros receberam, ficou puto, pediu um reajuste que não veio. Quem berrou o vento para ele que o polaquinho iria para o curso nas mãos do macaco amigo foi o sapo. O macaco amigo ameaçou todos que não iria cair sozinho. O sapo foi quem queimou o amigo. No meio dessa briga, os corvos voaram na janela que eles abriram e foram atrás do rabo dos macacos. Eles, os defensores, jogaram tudo no ventilador e atordoou os macacos. Os corvos públicos procuraram o chefe do Corval já com o zíper aberto e já sabem em que portas bater. Os macacos negros não querem dar a chave, então estão pressionando o Carmen Miranda a levar tudo para a árvore comum. A opinião dos narnianos está empurrando todos para baixo. O corvo-chefe sugeriu que liguem a Rádio Corval e abram todos os canais. Eles vão deixar para expor o Mignon só na árvore comum e nos gravatas. E agora só vai sair o que tem menor importância. Ventos solteiros. Protetores do gerente vão vazar a relação do judeu e do gambá com o Balde Blaster. O polaco exige da Carmen Miranda uma blindagem, pois tem sido um bom escravo e tratado todos os assuntos dos altos galhos com os ratos organizados. Fundos ligados à Rua dos Farias, que são sócios do polaquinho. Segundo Ventos, o polaco rifou todo mundo, até o gambá, e já descobriu que ele não pensa duas vezes antes de trair alguém. Sobre chantagens, os altos galhos vão queimar mais um, o polaco, que vai cair junto com sua prole, o polaquinho, que foi pago com troco de doce. 5 milhos grandes para o sistema não paga nem seus marcadores de tempo narniano. Sabendo disso, o polaco intimou o macaco amigo que queria uma parte do hotel. Tudo leva a crer que este acerto foi antes da briga e o macaco amigo quer fritar o polaco porque cresceu os olhos nos seus milhos hotelísticos. E agora o polaco é uma bomba relógio que já conversa com gravatas para fazer uma conversa com prêmio e salvar o rabo, quem sabe, do polaquinho. Tá preparado aí, varão? Tá sentado? Você tá sentado? Então segura essa onda aí. Macaco branco! Em total desespero, o macaco negro e o sapo tentam de todas as formas blindar o macaco amigo, pedindo que a verdade avassaladora arme a pequena casa para a caça às bruxas. Mas não será simples como antigamente, pois os corvos não vão entregar para o sistema algo para livrá-los. E os corvos públicos do reino começam a perder o medo dos altos galhos para a árvore de Nárnia do Sul. E a pequena árvore não cairá na pressão dos altos galhos, que na verdade joga para os leões o macaco que claramente foi sacrificado para salvar um outro. Macaco negro e a sua prole. Mas não por muito tempo. Segundo ventos de fontes seguríssimas, os altos galhos não têm outra escolha e permitem que, de fato, tudo o que está nos faladores profissionais venha à tona, pois sabiam que chegaria nos altos galhos. Em lideranças como Carmen Miranda e o Sapo, o sistema precisa se livrar urgentemente de um dos seus, ou cairão todos abraçados com um macaco que falhou e feio. Os altos galhos não têm como sustentar tudo isso, pois o pronunciamento do larápio sobre o macaco amigo é a prova de quem o sistema já decidiu queimar. A vítima já sabe disso e, por enquanto, agoniza calada. Scarface, o mercado especulativo se prepara para mais um escândalo dos milhos que virá à tona, que envolve o Balde Blaster, prevendo um rombo estimado na casa dos 5 mil milhos grandões até o final do ano. O povo do campo deve sofrer ainda mais, pois não há milhos para todos.
um modo normalizado que antes servia para as casas guardadoras de baldes de milho anteciparem os milhos das safras narnianas, que poderá ser extinto. Tudo porque o reinado ensaia pagar os prejuízos do balde blaster, mas não contou como vai fazer isso. Mas eu conto. Com os nossos milhos, com as casas guardadoras de baldes de milho de grande porte do reino, estão preocupadas. A inadimplência seria o primeiro reflexo em novas ondas de perdas de limites de crédito. E seus clientes não estão descartados. O escândalo do balde blaster vai atingir a todos, mesmo os narnianos comuns que fazem uso de casas guardadoras de baldes de milho, que sempre pagam taxas absurdas para usar os seus próprios milhos. Mas os altos galhos, sangrando, não terão como manter o macaco amigo, pois além de blindar o macaco negro e o sapo, que é o articulador dos altos galhos, que deu suporte arvístico para o balde blaster, uma ferida aberta do sistema que agora foi obrigada a apelar para o larápio. Sombra do Scarface. Faladores profissionais se negam a mostrar, mas os corredores em Nárnia Central estão lotados e o recesso passou a ser um mero detalhe. Para faladores profissionais, o movimento do Nick Ferry não surtiu o efeito esperado, e sim o contrário, pois todos já estão trabalhando, visitando os ninhos funcionais de gravatas, pois a reunião para buscar pecados do balde blaster e do balde dos velhinhos são os principais para derrubar o sistema dos altos galhos. Lideranças evitam espelhos narnianos de macacos que tentam uma conexão, o que antes era impossível, pois os altos galhos tremeram. Segundo reuniões ontem à noite, a ala pelicanista quer a reunião para buscar pecados do balde dos velhinhos e do balde blaster para pegar justamente o macaco negro, mas aceita também pegar primeiro o macaco amigo, que libertou o gambá do curso. A reunião para buscar pecados do balde blaster é uma retaliação direta contra as árvores que criaram o circo, achando que iriam extinguir os pelicanistas, cujos gravatas esperam abrir as casas para dar aos altos galhos o inferno que eles jamais viveram. Nos bastidores do poder, tudo isso é muito claro como água, e quem se contaminar com novas emendas Trix praticamente ficará marcado. Em resumo, Nárnia Central não é mais dos altos galhos. Secretária! Para o Itamaraty, os altos galhos precisam, através do larápio, uma nova blindagem ao macaco negro perante os narnianos do norte. A queima do macaco amigo é o caminho para que o Magneto não volte sobre o macaco negro, pois o sapo deve ser o próximo a ser exposto nos escândalos do balde blaster, que tinha os altos galhos como proteção arvística. Mas Nárnia Central mudou da água para o vinho e o movimento de Nick Ferry deu o start para os gravatas irem para cima dos altos galhos. Gravatas pontuais afirmam que há sim uma articulação paralela que vai colocar quem deve na parede. Nos bastidores, há sim um clima de preocupação com as aberturas das casas. E um acordo seria para expor os primeiros gravatas envolvidos, que na verdade iriam mirar os macacos, mas a pequena casa, sob liderança da oposição, como Rodomar e Maltês, descartam acordos de blindagem e devem ir sim para cima dos envolvidos, sejam das casas ou dos altos galhos. Pagar os altos galhos e o sistema inteiro agonizando e sangrando era o sonho de todos, que agora começa a se concretizar. Muito obrigado, Deus abençoe você. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir a nossa página e, se possível, de compartilhar. À noite a gente tem culto São José dos Pinhais, 8 horas, 20 horas, aqui nesse mesmo lugar. Beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo. Tchau!